estava distante de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam com que fechados. Repita a igreja, os olhos deles estavam com que fechados. E não o conheceram. Aleluia, amém? Você pode se assentar deixando a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. O Senhor já até confirmou aqui a palavra no começo. No início do culto, que a pastora Cristina falou, é no caminho. É no caminho que Jesus fala comigo e contigo. Amém? É no caminho que Jesus está em todo o tempo. Declarei, é no caminho. Quando nós já começamos aqui essa passagem, eu falo sobre a ressurreição de Cristo. Aqui quando começa a relatar, eis que no mesmo dia, esse mesmo dia foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. No domingo de Páscoa. Nesse mesmo dia, após a ressurreição, após ali, a palavra relata que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, filha de Jesus, elas foram até lá ao sepulcro, levar suas especiarias ali, e chegando ali até o sepulcro, elas olharam e não viram o corpo de Jesus, porque ele já havia ressuscitado. Declarei, já havia ressuscitado. Elas entraram até ali, nas especiarias, e chegando lá, não viram o corpo. Aparecem para elas ali dois homens, e depois no versículo em diante, nós vamos a confirmação que seriam dois anjos. Parecem dois homens, com a imagem resplandecente, pergunta para elas, por que procura entre os mortos o que vive? E ali elas prostraram, atemodadas, abaixaram o seu rosto, e aí os anjos falaram para ela, lembra do que foi feito, do que foi falado, que ele seria entregue na mão dos homens, seria entregue na mão dos príncipes, seria morto, sepultado, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Declarem, ao terceiro dia. Aleluia. E ali elas foram, junto com os 11, e declararam que ele havia ressuscitado. Contaram ali aos apóstolos, avisaram a Pedro e creram, né? Fui até lá e falou, não quero ver, porque Pedro era aquele, não quero ver. E Pedro foi até lá ao sepulcro, realmente ele foi até lá e desceu e viu que só havia as condições. O corpo do mestre não havia, mas não estava mais lá. E ali ele foi para poder anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, quando começa aqui o texto, que iam mesmo dois ao mesmo dia, esses dois eles saíram ali de Jerusalém e iam para Emaús, porque ouviram ali a notícia. E estavam ali todo aquele comentário. E eles foram até Emaús, saíram de Jerusalém. Declarei, fique em Jerusalém. E eles foram ali em Emaús. Mas ao caminho, Jesus estava com eles. Ao caminho dos dois que estavam ali conversando do que havia acontecido, Jesus estava caminhando com eles. E é tão lindo aqui essa passagem que, enquanto eles comentavam ali entre si, eles ficavam, você viu o que aconteceu? E ali ele foi morto. E agora ele está lá no sepulcro, não acharam mais. E agora o que vai ser de nós? Começaram a se separar. Melhor nós irmos para Emaús, porque agora quem a gente achava que iria ficar conosco, que iria reinar, agora ele não está mais. E começaram ali a comentar. E Jesus do lado. Quantas das vezes estamos passando por situações, estamos em caminhos difíceis e esquecemos que Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Mesmo em situações que nos entristecem, que nos traz choro, angústia, mas Jesus está do nosso lado, caminhando e ouvindo o que nós estamos falando. Só que esses dois homens, eles estavam com os seus olhos fechados. Eles não conseguiam ver que era o mestre que estava ao lado deles. E também estavam com os seus ouvidos também fechados. Porque não conheceram e não reconheceram a voz de Jesus. Quantas das vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas nós
não conhecemos. E hoje o Senhor, Ele quer que nós tiramos isso. Nós não temos só que ouvir falar de Jesus, nós precisamos saber quem é Jesus. Conhecer a voz dEle, ver Ele, sentir a presença dEle. E ali aqueles dois caminhando. E aí no 17 ele fala, e eles disse, que palavras são essas que caminhando trocam entre vós? E por que estáis tristes? Jesus fala para eles. Que palavra vocês estão trocando? O que vocês estão comentando entre vocês? E por que vocês estão tão tristes? Essa foi a primeira conversa que Jesus teve com eles. Jesus queria saber. Como se Jesus não soubesse o que eles estavam falando. Mas Jesus, Ele queria ouvir deles. Declara aí, tem horas que Jesus quer ouvir você falar. Ah, mas Ele sabe do meu problema, eu oro, eu falo, Ele sabe. Mas tem hora que o Senhor quer que você declare e fale a sua aflição, o que você está passando. Ele quer ouvir a tua voz. E ali eles relatam a Ele, respondendo que era o Cleófas, disse, és tu peregrino em Jerusalém, que não sabes essas coisas e nem tem sucedido dias nenhum? Peregrino seria o quê? Aquele que passa de passagem, que vai de uma cidade e outra, mas não fica sabendo de nada, ele só fica aí, pulando de uma cidade para outra. És tu peregrino? Não sabe o que aconteceu? E ali Jesus continua. E Jesus pergunta para ele, quais coisas aconteceram? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só. Olha o que eles estavam falando de Jesus para Jesus. E como os príncipes, os sacerdotes e os príncipes os entregaram à condenação, à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não acharam o corpo. Voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia, Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres o que haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse, Jesus após ouvir tudo isso disse, honestos e tardos de coração, para crer que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes em todas as escrituras o que dele havia escrito. E então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e já se inclinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aí eles começaram a comentar entre eles o que havia acontecido com Cristo. E Jesus quis saber o porquê. E eles começaram a apontar para Cristo. E o mais lindo dessa passagem, eu falo que Jesus, ele é tão dócil, ele é tão amável, que ele sabia de tudo isso, ele viveu. Mas ele queria ouvir. E por que ele queria ouvir tudo isso? Porque ele queria ali que aquele tempo fosse um tempo precioso e que eles pudessem entender que quem estava do lado deles era Jesus. Porque quando nós olhamos aqui na passagem que fala de 60 estágios, é por volta de 11 quilômetros que eles caminharam. Esses 11 quilômetros é por volta de mais ou menos 2 horas e 15 caminhando. Mais ou menos isso, né, evangelista Anderson, que correndo. Foram esse caminhar. Já era no final da tarde, porque Cristo ressuscitou. E ali já teve toda aquela conversa. E aí eles pegaram e saíram para Emaús. E começaram a caminhar. Nessa média aí de 2 horas e 15, 2 horas e 20, eles estavam conversando com Jesus e não sabiam quem era Jesus.
conseguiram ver também que era Jesus. Será que hoje nós estamos assim? Será que hoje nós não estamos sensíveis a ouvir e a sentir a presença do Senhor? Será que os nossos olhos estão com uma trave tão grande que a gente não consegue entender quando é Jesus e quando não é? Será que os nossos ouvidos estão tão blindados às coisas mundanas lá fora que não conseguimos entender e discernir a voz do Senhor Jesus? Porque ali eles estavam cegos e eles não estavam ouvindo. Eles acompanharam ali o ministério de Jesus os 3 anos e meio ali com eles, e mesmo assim não sabiam que era Jesus que estava ao lado deles. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falava: quantos estão assim? Eu estou o tempo todo ao lado, estou o tempo todo falando, mas não conseguem perceber e sentir que eu estou ali. E eu falei: Senhor, precisamos sentir. Precisamos sentir. Só que quando o Senhor Jesus começa a falar para eles aí, ó nércios e tátios, que não conseguem entender que o Filho do Homem ele veio como um homem, que ele havia de padecer, ser entregue aos príncipes, que ele seria morto, crucificado, entregue, mas que ao 3º dia iria ressuscitar. Lembre da palavra relatada em Moisés lá atrás, as escrituras ao qual eu deixei, foi falado no Velho Testamento. Quando ele começa a ministrar na palavra, declarei na palavra. Quando ele começou a entrar na palavra, aí as coisas começaram a mudar. Porque quando a gente já vai ler ali o texto mais à frente, fala que ardia o coração deles quando foi ministrado a palavra, as escrituras. E eles começaram a caminhar. E aí Jesus fez um algo tão lindo, que ele parou, como se dizendo: eu não vou mais. Ele para. E aí eles pegam e falam: fique conosco. Já está tarde. Entendeu algo? Jesus ele vai até um lugar com você. Mas se você não chamar ele para entrar na sua casa, ele não vai entrar. Ele vai entrar com você, mas se você não chamar para entrar, ele não vai entrar. Porque em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha, ouvires, e deixares, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Mas se você deixar ele entrar, ele bate primeiro. E aqui o que Jesus fez? Foi conversando com eles, fizeram eles por toda a situação, falar da crucificação, do que aconteceu, das mulheres que viram, das mulheres que foram até lá, dos apóstolos que ficaram sabendo. Fizeram contar toda a história para Jesus, sendo que ele passou tudo aquilo. Mas o Senhor queria ouvir eles. Após isso, daí ele começa a ministrar na palavra, nas escrituras. Após ele completar o que ele queria, ele começa a se afastar. Mas aqueles homens o convidam, declarei: eu preciso convidar Jesus para minha casa. E aí eles falam para ele. Chegando até a aldeia, fez com que iam para mais longe. No meio do caminho, Jesus estava conversando com eles, no caminho de Jerusalém para Emaús. Mas somente em Emaús que acontece a revelação e os olhos se abrem. E aí nós vamos ter a revelação do porquê. E eles se constrangeram dizendo, no 29, fica conosco porque já é tarde, já se inclinou o dia. E ele entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Aleluia. Foi no partir do pão que os olhos foram abertos. Foi no partir do pão que eles reconheceram quem era Jesus. Foi no partir do pão, foi na mesa, porque é na mesa que a gente vai sentir a presença, é na mesa que a gente conhece, é na mesa que tem revelação, é na mesa que há comunhão, é na mesa que há intimidade, porque foi na mesa que Jesus deu a instrução aos seus discípulos: vai dois em meu nome, para que a minha palavra expulsa demônios, cura em
se abriram. Aleluia. Só que quando eles olharam e reconheceram que era Jesus, ele foi embora. Aleluia. Por que Jesus se revelou somente em Emaús? Que era para eles entender que no meio do caminho é necessário você passar a ser instruído. E em Emaús tem que haver uma revelação. Mas é para você ficar em Jerusalém. Tem coisas que Deus permite você fazer uma longa caminhada só para você conhecer e saber quem é Ele, que Ele está no comando. Mas depois Ele manda você voltar, porque não é lá que é para ficar. Tem lugares que o Senhor até permita que você vá só para fazer a obra, mas não é para ficar. Aleluia. Eles tinham que voltar para Jerusalém. E aí, quando Jesus desaparece, no 32, disseram um ao outro: porventura ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras. No momento ao qual Jesus começou a falar para eles, nestes e tardes, e começou a explicar, ministrar as Escrituras, o coração deles se ardia. E ali eles estavam sentindo algo diferente, mas não conseguiram discernir e entender que era Jesus que estava ali com eles. E na mesma hora se levantaram e retornaram para Jerusalém. Acharam os congregados, os 11 que estavam com eles, aos quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, que já apareceu a Simão. E eles contaram o que havia acontecido. Aleluia. Após eles verem que Jesus estava ali na mesa, que foi Jesus que estava o tempo todo no caminho com eles, que quando Jesus começou a relatar as Escrituras, ardia no coração deles. Depois que foi feito tudo, Jesus foi embora. Porque Jesus, ele é assim, ele faz toda a obra. E aí depois ele te deixa para você continuar a caminhada e levar o nome dele. Eles andaram por volta de 2h20. E imediatamente eles retornaram, se levantaram e retornaram a Jerusalém. Então vou falar novamente para vocês: ficai em Jerusalém. Mais forte: ficai em Jerusalém. Até que dos altos céus serão revestidos. Porque se nós lemos ali mais para frente em Lucas, no 24, e aí vai falar que ele aparece, ele continua, que após a ressurreição de Cristo, ele continua ainda caminhando pela terra, aparecendo, ensinando, instruindo por 40 dias. E ali ele começa a aparecer ali, e é tão lindo que quando ele aparece ali entre eles, que estão comentando sobre ele com todo o seu amor, porque Jesus é amor, com todo o seu amor ali, eles aparecendo, ele fala: sou eu. E eles ficaram perplexos. Como? Achando que era o Espírito. E aí Jesus relata: sou eu. Porque o Espírito não tem carne, mas eu tenho. E mostra as mãos. E aí Jesus vai até eles e mostra as mãos. Olhem as minhas mãos e os meus pés. Olha como isso é lindo. Ele foi crucificado, igreja, por mim e por você. Mas após a ressurreição dele, o corpo dele foi também ali transformado, purificado. Você na cruz. Muitas das vezes nós esquecemos disso, do alto preço que foi pago, da dor que ele sentiu. Não é? E eu falo que isso é forte quando a gente inicia para falar sobre Jesus, sobre a crucificação dele, porque muitos falam assim: ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, está nos céus, não é? Deixou o seu Consolador, o Espírito Santo, com nós. Porque aqui na palavra fala: ficar em Jerusalém até que do alto do céu seja revestido. Mas aí em Atos acontece o quê? A descida do Espírito Santo. Que aí começa a se revelar o que ele fala aqui. Que é a descida do Espírito Santo, eles começam a sentir. Jesus declara: eu vou, mas deixarei o Consolador. Sabemos de tudo isso. Mas muitas das vezes nós esquecemos do que ele passou por mim e por você. Quantas chibatadas. Que na ponta eram ossos, espinhos. Não bastava no chicote, mas ainda tinha que ter aquilo. Que ele era chicoteado, aquilo encravava nele.
e arrancava pedaço. Nossa, pastora, que forte, forte. Porque a gente precisa trazer a memória do que ele passou. Várias ali. Não bastava a chicotada, mas ainda afundava e arrancava pedaços. E não bastando isso, aí tem também a coroa de espinhos, que foi cravada ali sobre a sua cabeça. Se nós trazermos para a medicina de hoje, fala que isso é uma dor tão insuportável, de ser cravado no seu crânio, que não tem como o humano aguentar a dor. Porque já teria causado ali já um derrame cerebral. Mas ele suportou, declara ele suportou por mim e por você. Ele chorou quando ele foi orar ali no monte. Lágrimas. O suor dele saiu sangue. Ele sentiu medo do que ele ia passar. Mas ele falou, vou suportar. Ele ainda falou, Pai, se possível, livrai de mim. Mas ele sabia que precisava ser selado e ser cumprido. Então hoje, igreja, nós precisamos entender quem é esse Jesus que a gente segue e ama e precisa. É esse Jesus. Eu sei que isso é muito forte, né? Que é uma ministração forte de falar do que ele passou, do sofrimento, da dor. Mas tem coisas que é necessário para a gente entender. O porquê que nós precisamos amar esse Jesus por tudo isso. Por que precisamos amar esse Jesus? Porque no meio do caminho ele está comigo e com você. Por que precisamos amar esse Jesus? Porque mesmo ali há um comentário entre eles falando, será que viveu, ressuscitou ou não? Ele chega com todo o seu amor, sou eu. Olha aqui as minhas mãos. Ele tem todo esse amor. Então hoje eu quero falar para a igreja, culto de Santa Ceia, memorial do Senhor. Ele vive. Ele reina. Por mim e por você. Ele está aqui. Ele passeia aqui. Ele passou tudo isso por mim e por você, mas ele vive. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Você pode aplaudir esse Jesus que passou tudo isso, mas ele vive. Ele vive, ele reina por mim e por você. Aleluia. E o Senhor vai falar, permaneça em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Fica onde o Senhor quer que você fique. Aleluia. Para de querer desviar o caminho. Jesus já te mostrou. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele já mostrou o caminho para mim e para você. Fique neste caminho, fique em Jerusalém. E hoje o Senhor, ele está tirando todas as travas dos nossos olhos. Hoje o Senhor, ele está tirando todas as traves dos olhos. Hoje ele está blindando os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir, estar sensível à voz do Senhor e ter a visão para enxergar. Aleluia. Hoje o Senhor quer nos purificar. Culto de Santa Ceia é purificação, igreja. É um memorial, uma limpeza que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E Ele está fazendo uma limpeza aqui nessa manhã, na minha e na sua vida. Mas nós precisamos crer. Quem tem fé aí? Quem crê que Jesus, ele muda a história? Quem crê que Jesus faz milagre? Ele faz. Jesus, ele é aquele que deu andar ao paralítico, que deu visão ao cego. Jesus, ele é aquele que abriu a madre de Ana. Jesus, ele é aquele que ressuscitou Lázaro. Jesus fez tantas coisas e continua a fazer. Ele é o mesmo e ele não mudou em nossas vidas. Amém, igreja? Então se coloque de pé. Aleluia. O Senhor é o Deus que ele quer nos revestir nessa manhã. Jesus, ele quer que você convide ele a entrar na sua vida e na sua casa. Jesus, hoje ele te convida a cear com ele, culto de Santa Ceia. Ele te convida a cear e no partir do pão, as escamas dos seus olhos serão retiradas. E no partir do pão, os seus ouvidos vão ser abertos. E no partir do pão,
você vai entender que o Senhor Jesus quer transformar, libertar, salvar você e a sua família. Porque a palavra do Senhor fala que se a gente abrir a porta e entrar, Ele vai entrar e Ele vai cear. Quando Ele entra na sua casa, Ele vai fazer a transformação não só na sua vida, mas na sua família. Ele vai fazer uma transformação na família. Sabe aquela coisa de quando eu passo junto, a família passa junto? Mas quando você recebe bênção, a família também recebe bênção. Quando você sente a presença do Senhor, todos vão sentir também a presença do Senhor. E o Senhor está falando, se você me convidar, eu vou entrar e eu vou permanecer em sua casa. O Senhor quer que a gente chame Ele para entrar. Será que eu e você estamos chamando Jesus para entrar na nossa casa? Será que eu e você estamos chamando Ele? Para Ele entrar, para Ele cear na nossa família? Será que quando nós estamos na mesa nós chamamos Jesus? Então se você não chama hoje, você vai começar a chamar. Você vai chegar em casa e você vai falar, Senhor, Jesus entra primeiro, depois eu entro. Deixa Jesus primeiro entrar. Porque quando Ele entra primeiro, Ele já vai entrando fazendo a limpeza, a transformação, a libertação, a salvação. Aleluia. E é o que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã. Ele quer trazer a salvação. Ele quer trazer a limpeza. Eu estava com uma outra palavra no meu coração. E aí o Senhor pegou e falou, a igreja precisa trazer a memória da minha crucificação. E se o Senhor quer que nós trazemos a memória da crucificação, é porque Ele quer nos limpar. Ele quer renovar as nossas vidas. E Ele quer que a gente conheça Ele não só de ouvir falar, mas que a gente tenha intimidade, que a gente sinta a presença dEle, que a gente esteja sensível aos ouvidos, a ouvir a voz do Senhor. Amém? Então que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? A crucificação é uma palavra forte mesmo, uma palavra que machuca, que traz até uma tristeza por tudo que Ele passou. Mas agora a tristeza já foi porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é o dono da festa, porque Ele está no lugar, porque quando Ele chega, a cura, a transformação, porque quando Ele chega, você toca na orla, e nós hoje estamos aqui nessa manhã para isso. Jesus vai passear e nós vamos tocar na orla dele para ser curado. Nós vamos ser ousadas como aquela mulher. Aquela mulher precisava de uma mudança. Ela estava 12 anos buscando algo e ela não teve medo da multidão. Ela invadiu a multidão porque ela soube que Jesus ia passar ali. E quando Jesus passou ali, ela tocou. Eu costumo falar que essa palavra, ela não tocou, ela pegou o que era dela. Ela foi até ali, Jesus estava passando ali no meio da multidão. Ela sabia que ela precisava dele, que só ele poderia resolver. Ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha gastado tudo, porque a palavra fala que ela gastou tudo que ela tinha com os melhores médicos e ninguém resolvia. Sabe por quê? Existem coisas que o homem não vai resolver, só Jesus vai resolver. Então ela era uma mulher de posse, ela tinha condições. Mas ela invadiu aquela multidão e ela não perguntou para ninguém. Ali, naquela lei, sabia que se ela encostasse ou alguém encostasse nela, seria um sujo imundo devido à situação que ela estava. Mas ela não se preocupou, ela foi e ela pegou o que era dela. Ela precisava da cura, ela foi e ela pegou. E eu falo que ela foi tão ousada que ela foi lá e ela pegou e ela já ia embora. Mas aí Jesus olha para trás e fala, quem me tocou? Porque se ele não fala, ela já ia embora. Porque a fé dela era tão grande que quando ela tocou, ela já sentiu que ela recebeu a cura. Que o sangue dela já estava estancado, ela já sentiu. Ela tocou, ninguém precisou falar. Ela foi, ela pegou o que era dela na fé e ela ia embora. Mas aí Jesus fala, quem me tocou? E quem
E eu sei que eu não podia tocar, porque todos sabem que se eu tocasse a pessoa ficaria impura, mas Jesus é diferente. Jesus, você toca nele impuro e você fica puro. Vou falar de novo. Com Jesus é diferente, você toca sujo nele, mas ele te limpa. Aleluia. Ele fala, vai, a sua fé te salvou. Olha como ele é amoroso. Ele poderia falar, mesmo se você tocar na minha veste, eu sou o filho do Pai, apenas um toque, você vai ser curada. Não. Ele transferiu a responsabilidade para ela. Foi sua fé, foi o teu posicionamento, foi a tua coragem. E o Senhor está perguntando aqui: tem coragem? Tem fé? Está posicionado para receber o teu milagre? Porque Jesus está passando. Aleluia. Ele está passando em frente de você pegar o seu milagre ou não. Aleluia. Manhã de milagre, manhã de posicionamento, manhã de fé, manhã de transformação, manhã a qual o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E ele está aqui nessa manhã para dizer: ei, filho meu, como está a tua fé? Não tocar e receber o teu milagre. Aleluia. Nós vamos sair aqui com o nosso milagre. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Porque Ele é digno de louvor, de toda a honra. Hoje a trava dos nossos olhos já saiu. Hoje nossos ouvidos ficaram ampliados para entender, discernir a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje não vai ter mais aquela confusão: será que é Deus falando comigo? Será